Ok, estamos aqui já com a gravação iniciada. Bom, nós vamos começar um estudo, né, sobre a Apologia de Sócrates, obra do Platão, uma obra salutar para se pensar o peso que a filosofia possuía para esses homens antigos. Então, a primeira grande coisa que eu queria levantar é para a gente pensar no fato específico, né, que coroa o final da Apologia, que é pensar que Sócrates morre, né? Para não ser spoiler para ninguém. Assim, Sócrates morre e morre em prol de algo que hoje é muito mal entendido, principalmente na introdução desse livro aqui, nessa edição que eu tenho, surge uma, uma série de observações extremamente problemáticas, como Sócrates morreu como mártir da liberdade de expressão, Sócrates morreu como mártir do livre pensamento. Isso é um pouco desconexo com o status da coisa, de fato, e se a gente for observar o que é a filosofia que Platão está mostrando, e por consequência, aquilo que ele retirou, do que ele aprendeu com Sócrates, alguma coisa aí tá errada, né? Porque, veja, na filosofia antiga, quando a gente vai observar o surgimento da filosofia, as primeiras escolas, os indivíduos que praticavam a filosofia, havia ali uma preocupação, que era uma preocupação muito além da mera do mero desenvolvimento intelectual, né? Ou seja, a capacidade de pensamento, a capacidade de reflexão, né, bem ordenada, a capacidade do entendimento das coisas, era um elemento importante, sim, obviamente, mas a filosofia propunha para aqueles indivíduos. O que a gente vai encontrar nesses primeiros filósofos, ou melhor dizendo, na filosofia antiga de modo geral, é que o filósofo ele vai encarnar o que o Platão vai colocar no banquete, posteriormente no Fedro também, a gente vai encontrar isso, que é um cara que é o amante da sabedoria. Aquela coisa que é meio clichê da gente falar, quando se fala de sabedoria, de filosofia, mas até mesmo esse clichê já ficou batido e a gente perde um pouco do a gente perde um pouco da profundidade que isso tem. Em cima da sabedoria era algo, vocês vejam, que estava além da mera especulação intelectual, do mero entendimento que a gente poderia colocar entre aspas científico, e completamente distanciado daquilo que a gente entende hoje por filosofia a partir do viés acadêmico. Ou seja, hoje a gente encontra uma série de acadêmicos, né, que desenvolvem teses por, sei lá, boa parte de suas vidas, assim, desde que entram na academia lá, vamos jogar com seus 18 anos, vai chegar ali nos 60 anos, vai estar ainda, né, trabalhando num contexto de exploração de ideias filosóficas de outros autores, e nesse trabalho intelectual deles, não existe o comprometimento e nem uma relação direta com o que se tinha de filosofia na antiguidade. Explico. Você veja, um filósofo antigo, você vai encontrar isso, uma vasta bibliografia, uma das histórias da filosofia do Reale, se encontra também no William Maria, de certa forma, nos livros do Pierre Hadot, né, Elogio da Filosofia Antiga, em especial o que é filosofia antiga, e exercícios espirituais na filosofia antiga, todos vão remeter a esse detalhe. Zubiri também trata disso.
Tomás Zelak também, sobre Platão de modo específico, também trata disso. O que acontece é que a filosofia ela está para além de um discurso teorético, mas ela é a própria expressão de uma forma de vida do indivíduo. Então, aquele que era filósofo na antiguidade, ele não tinha simplesmente uma necessidade intelectual de descobrir as coisas, mas ele tinha uma necessidade vital de ordenação da vida. Colocar a sua vida sob determinada régua e aprofundar naquilo. Por quê? Porque aquela atividade filosófica, a atividade de amor, o conhecimento, amor, a sabedoria, ela é uma atividade de transformação interior e de ordenação clara da própria estrutura da vida daquela pessoa. Estrutura essa que vai ser completamente modificada e guiada em virtude dessa sua atividade. Então, quando o cara entra numa escola filosófica, por exemplo, vai fazer parte ali dos pitagóricos e tudo mais, tem toda uma reordenação da vida da pessoa para que, mediante os ensinamentos daquele mestre que ele terá ali em sua frente, eles terão a capacidade de organizar todo o contexto da sua vida em prol desses ensinamentos. Que ensinamentos esses são, notadamente, ensinamentos que trazem para o indivíduo a aproximação com essa sabedoria que eles tanto desejam. Né? Então, a filosofia antiga, para o filósofo antigo, não existe aquela coisa de você ter uma ação, você ter um discurso. A partir do momento que você dedica à filosofia, a sua vida ela é um discurso filosófico. E o seu discurso filosófico é a sua vida. Dá para entender? E com essa condição muito peculiar, facilita entender também o que viria a ser uma definição de filosofia que eu gosto de usar, que é a definição do Olavo, que diz que a filosofia é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Por quê? Porque o conhecimento está para a vida, assim como a vida está para o conhecimento. Aquilo que eu busco aprender tem que ser algo que me é mortalmente válido, porque se eu aprendi algo, se eu tive um esforço intelectivo para descobrir a verdade em alguma coisa, por que eu vou descobrir essa coisa como verdadeira e ainda continuarei realizando o justo oposto errado daquilo? Ou permitindo me enganar, ou permitindo que a minha consciência seja dobrada para que eu possa me sair bem numa discussão, sair bem numa conversa, para que eu possa safar minha vida, mas, nesse sentido, procurando de fato essa sabedoria, encontrando seus vestígios, porque ainda os homens antigos tinham total consciência da impossibilidade de apreensão total do saber, né? Encontrando esses vestígios do conhecimento, né? Nós observamos que esses homens procuravam adequar a sua vida àquilo que eles encontravam. Então, ao escutar a palavra do mestre, ao escutar como um filósofo ensinava de aquilo que ele procurava ensinar, né, havia a transformação do ser, a transformação da pessoa que iria colocar-se diante daquela verdade, propondo absorver a sabedoria que dali estava sendo construída. Ou seja, se entender essa perspectiva da filosofia antiga, que a filosofia ela é, né, uma forma estruturada de conhecimento, mas que ela é, de modo inseparável, uma forma de vida
que é seguida de forma rígida, né, por aqueles que querem ser filósofos de verdade, a gente consegue ter um vislumbre do porquê tudo aconteceu como aconteceu com Sócrates. E por que Platão toma isso de uma forma tão dura como ele tomou, né, e nos traz aqui nessa obra o que foi esse momento da defesa de Sócrates. Então, depois dessa percepção do que é a filosofia para o antigo, né, fica muito mais interessante a postura de Sócrates, porque agora a gente entra num novo panorama. Quer dizer, estamos dentro de um horizonte no qual o que importa não é simplesmente a, a vitória mediante um argumento, conseguir convencer as pessoas utilizando de estratagemas oratórios, mas o que está em jogo é a própria vida de acordo com a verdade. Então, como eu disse no início, né, quando se pensa no Sócrates como um mártir da liberdade de expressão, um Sócrates como um mártir do livre pensamento, existe um erro, porque Sócrates ele não foi mártir de nada disso. Sócrates foi um mártir da verdade, conforme ele havia encontrado, e conforme coloca ele ainda de uma forma muito clara, ele é um mártir, ele poderia ser, né, colocado como um mártir, daquilo que os próprios deuses indicaram para ele que seria a vida de um sábio. Quem conseguiu fazer a leitura completa aí consegue pegar esse detalhe. Né? Sócrates morre para o cumprimento de algo que é completamente maior que ele. Sócrates morre em virtude de uma vida pautada pela verdade, que ele conhece, que ele sabe que é aquilo, e para não desfazer, não ir contra, não ter piedade, ou seja, ir contra os deuses e aquilo que foi imposto para ele pelas divindades, pela divindade, né, dizendo. Divindades essas que tinham uma, segundo ele, né, se importavam tanto com ele, que ele possuía ali aquele daimon, um espírito que lhe indicava o que era errado do que ele estava fazendo, né, que apontava que alguma coisa que ele iria fazer não era boa. Né? Então, nesse sentido, eu coloco essa primeira observação acerca da filosofia antiga para ser o guia da perspectiva que a gente vai seguir como referência da leitura e da percepção do que foi colocado por Platão na Apologia de Sócrates, tá certo? E fica aí aberto agora, quiser ponderar alguma coisa, trazer algum elemento, alguma observação, fiquem à vontade. Porque senão eu vou ficar falando sozinho e vai dar uma tragédia. Tobias, Nada? Opa! você comentou aí, eu acabei não conseguindo fazer a leitura completa, mas esse ponto aí de desconexão que hoje se tem, por exemplo, antigamente a filosofia era alinhada a esse modo de vida, realmente, igual você comentou do lado de realmente acreditar. E hoje, eu não sei, pelo menos o que eu tive no colégio, ou o que vejo falar de ser conhecimento abstrato, que não conecta realmente com o ser e com a vida da pessoa, isso daí é um ponto que afasta as pessoas, pôr a filosofia num segundo plano. Sim, claro. E não só isso. Além de afastar, cria a ideia de que a filosofia é algo quase que como, vamos dizer, místico. Né? Tem filosofias místicas, mas isso a gente entraria nesse mérito depois. Mas quando a forma de apresentar a filosofia, né, escolar, por assim dizer, ela dificulta
muito que as pessoas se aproximem dela. Para além disso, existe também uma outra característica do afastamento, né, das pessoas da filosofia, e em relação direta com isso, seria uma visão de que qualquer tipo de fala mais ou menos elaborada, inteligente ou coisa assim, ou discussão mesmo sobre alguma situação cotidiana, seria uma filosofia, tá? Então você veja, quando a gente tem a oficialização de uma profissão, né, e essa profissão deve ser liberada ou regulada, né, por alguma instância superior, você perde a filosofia como elemento de vocação do indivíduo, né, que ele deveria fazer filosofia, e você passa a ter uma profissão que ela é somente uma casca relacionada àquilo que era filosofia. Então a gente encontra uma série de estruturas de pensamento que, de uma maneira ou de outra, elas vão ter entre o seu fundador, entre o seu teórico e aquilo que foi postulado, uma desconexão, às vezes em maior ou menor grau, né. Vou dar um exemplo aqui, né, quando a gente observa algumas vertentes de filosofia de matriz, por exemplo, existencialista, né, e a forma como o autor leva isso às últimas circunstâncias, ela sempre termina um tipo de aniquilação. Essa aniquilação, por sua vez, ela terminaria de uma maneira muito similar ao que fez um personagem do Dostoiévski nos Demônios, mas Stavrogin, que ele tinha uma noção de mundo completamente sem sentido, que o mundo absurdo não faz sentido nenhum, e ele disse: olha, isso aqui não faz sentido nenhum, e uma hora ou outra eu vou acabar com isso e vou me matar. Né? Muitas filosofias acabam tendo essa perspectiva de desespero, de angústia, de absurdo, que não tem nenhum tipo de salvação. E isso deveria levar claramente a pessoa a essa aniquilação que o Stavrogin comete lá nos Demônios. Só que os caras não fazem isso. Né? Então ficam fazendo ali giros, né, bem complexos, né, se estivesse dentro de um vórtice, assim, para tentar explicar o porquê que eles ainda estão vivos e por que a filosofia deles é boa, mesmo estando lançando um monte de pessoas dentro do desespero, esse negócio, né? Ou, outra coisa que a gente pode colocar, né, que esse distanciamento cria uma série de pessoas com uma habilidade, de raciocínio muito forte, tem ali um aparato intelectual muito preciso, mas a vida dessa pessoa não tem nenhuma conexão com nada que a leve para a contemplação da verdade. Seria, por exemplo, o resultado da vida ordenada e que buscasse a eudaimonia, como Platão coloca, né, ou seja, a felicidade. Essa felicidade seria uma vida segundo a verdade, segundo a virtude. Então, porque as pessoas não têm essa conexão, passam a vida inteira estudando, 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 mas não relacionam esses estudos com as suas próprias vidas, né? A não ser de forma muito, vamos dizer assim, pragmática, no sentido negativo da coisa, seria uma uma filosofia pensada apenas como um elemento de trabalho, como uma ferramenta de trabalho, uma filosofia como um adorno, uma filosofia como uma ferramenta. E nisso daí a pessoa, ela é muito bem versada naquele estudo filosófico, mas ela tem uma vida que é completamente desconectada daquele próprio estudo. Então, se uma pessoa é ali catedrática em Platão, mas ela não vive nada de acordo
com o que ele aprendeu com Platão, né, ou qualquer outro filósofo que seja, e assim sucessivamente. Então existe esse afastamento, né? Existe esse afastamento. E o pior, como esse afastamento ele é algo gerado pela própria academia, muitos dos que saem de uma universidade estarão distantes, dessa filosofia entendida como maneira de viver. Portanto, o distanciamento ele é real e ele tem uma tendência a aumentar na medida que não se entender essa figura do filósofo como alguém que busca essa eudaimonia, essa vida segundo a verdade, segundo as virtudes, né? Busca felicidade, que seria a contemplação própria daquilo que é bom, que é verdadeiro, né? E seguir a sua vida mediante a tudo aquilo que é bom e verdadeiro que ele aprende. Enquanto isso não ganhar espaço dentro do contexto do estudo da filosofia, não se vai ter o distanciamento que existe entre as pessoas e a própria filosofia. Ficou entendido isso, ô Antônio? Entendi, Tobias. Obrigado, hein? As ordens. Seu Pablo. E aí, mais alguma coisa? Tobias, Diga. na primeira parte do texto, chega o Uhum, Pablo e quer perguntar alguma coisa. é, Platão, ele mesmo se intitulava que ele não sabia de nada, né? E ele, uhum, vamos assim, desmascarava os outros, porque tinha pessoas que sabiam, porém, quando ia ser interrogado, não sabia de fato, né? uhum, Mas minha dúvida, assim, a filosofia, por exemplo, igual você falou, vocação, né? Vocação, um chamado. Todo mundo tem vocação, por exemplo, para ser um filósofo? E se caso sim, por exemplo, o que a gente aprende é um método que a gente vai ter que colocar para as questões da nossa vida, para justamente ter essa ligação do que a gente busca aprender, a gente busca ser, viver, ou não, nem todo mundo vai ter de fato isso. Deixa eu só ver. Acho que deve estar no chat. Depois eu vou olhar aqui o que o Daniel colocou. Mas num primeiro momento, né? Se todo mundo teria vocação para ser filósofo. Nessa primeira parte, para ser filósofo, eu acredito que não, cara. Porque para e presta, olha em volta, né? Isso é coisa que a gente consegue perceber empiricamente. Olha em volta e vejam quantas pessoas têm a capacidade de se dedicar para um estudo, dedicar para uma investigação filosófica com afinco e que aceitasse aquilo que ele encontrasse, não o que ele queria encontrar, e não cria uma manipulação para aquilo, né? Ou a própria questão da capacidade do indivíduo, né, de lidar com esses temas que, porventura, possam ser um pouco abstratos ou distantes ou descolados da realidade que ele vive. Então, assim, penso que não seria algo para todo mundo, né? Assim como várias outras atividades não são para todo mundo, né. Então, assim, a atividade filosófica, ela tem ali certas restrições, mas isso não impede que uma pessoa, por exemplo, tenha conhecimento filosófico e procure naqueles autores que fazem filosofia, né, procure nesses autores meios de entender, determinados problemas. Então, você aprender dessas pessoas que fazem filosofia é algo, né, importante, bom, salutar. Agora, ser filósofo é uma questão um pouco mais complexa. Eu acredito que não seriam para todos, né? E a segunda parte do que você perguntou foi o que mesmo, Antônio? Se seria a filosofia um método para a gente aplicar, vamos dizer, nas questões que cada um tem na sua vida particular.
para ter essa Sim. conexão Uhum. Não, sim, procura sim, e que a sim. gente. Uhum. Porque, veja bem, uma pessoa que aprende alguma coisa e consegue entender que aquilo ali é verdadeiro, e por obrigação aplicar aquilo na sua própria vida. Por quê? Que eu sabendo que 2 mais 2 são 4, eu vou fazer que são 3 me dando prejuízo, ou farei que são 5 prejudicando outra pessoa. Um exemplo meio simples, mas já dá para entender. Então, se eu aprendi com algum filósofo, o cara diz: "Olha, é importante viver segundo a verdade. E para viver segundo a verdade, é importante que eu seja uma pessoa virtuosa. E ser uma pessoa virtuosa me demanda tais e quais formas de responder às questões contemporâneas, ou melhor dizendo, as questões cotidianas que me afligem. Hum? Então, nisso, para isso você não precisa ser um filósofo, para isso você precisa ser uma pessoa de reta intenção, né? Para que você possa adequar a sua vida a algo que seja correto, né? Então seria, assim, importante. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque o Daniel colocou algo aqui no site, eu acho que vale a pena colocar aqui para todo mundo. Ele escreveu assim: "No final, não resisti de perceber algumas similaridades do pós-morte para Sócrates e a visão cristã. Em dado momento, salvo engano, enquanto Meleto, falando com Meleto, perdão, ele afirma algo como: mais vale a justiça e a virtude do que perder a alma. Mas, entretanto, na pergunta, aos antigos parecia que a morte era algo mais próximo de nós. Estamos mais afastados dessa reflexão? Deixa eu entender. Mas, entretanto, na pergunta, aos antigos parecia que a morte era algo mais próximo de nós. Sim, acho que eu entendi. Tá. Ótimo, melhorou. Ah, Daniel, a grande questão, né? Deixa-se o fato da percepção da morte como uma coisa inclusive, inclusive o nosso mundo cotidiano, né? A tendência é tentar afastar a morte cada vez mais, né? E quando você se ilude que a morte pode ser afastada, seja pelo bem-estar que nós temos com a medicina, seja com os recursos que temos, seja com a própria ilusão mesmo de, ó, vou ficar longe de questões sobre morte, não vou tratar sobre a morte, porque isso é ruim, é coisa ruim, eu não quero tratar esses assuntos, porque são assuntos pesados. A exemplo disso, teve uma vez em uma atividade no colégio, eu tinha um livrinho lá que eu tinha que seguir, né, que era material escolar, e era EJA, né? E tinha 20, até mais velha que eu na sala e tudo. O pessoal regulava da minha idade para mais velho. Na época eu era mais novo, então tinha tinha muita gente mais velha. E separei ali os temas, e entre os temas que foram colocados, né, no livro tinha um assunto sobre a morte, né? Ou seja, na hora de tratar desse negócio, o pessoal que deveria tratar disso ficou até com medo. Foi uma aversão muito grande a querer falar da morte. De acordo com o que estava no texto, não tinha nada macabro, não tinha nenhum tipo de relato, nem nada. Era só pensar o seguinte: olha, você vai morrer, entendeu? A morte é algo comum, está na vida de todo mundo, né? A gente começa a vida sabendo que ela é limitada, enfim, coisas nesse sentido. E, assim, se você observar essas pessoas, a maioria, inclusive, eram religiosas, né? De frequentar a igreja, assim, sabe? Cristãs de modo geral. E ficaram com medo, né? Hoje em dia é muito comum, porque você veja, no numa geração atrás, cara, eu tenho não, uma não, 2 gerações atrás, né, o último enterro que eu vi na minha família com um caixão numa casa, né, dentro de casa,
foi da minha bisavó materna. Depois disso, né, já vi aí, meu avô materno morreu, um tio e uma tia do lado da minha mãe também morreram, tá? E todos, né, morrem no hospital, né? Meu avô paterno também morreu em casa, né? Então, com exceção da minha bisavó e desse meu avô, não vi mais ninguém morrendo em casa e também sendo velado em casa. Tudo, as pessoas morrem no hospital e são veladas nas casas ali de funerárias e tudo. Ou seja, isso é uma forma de afastamento da morte de perto de nós. E se a gente perde o horizonte da morte, a gente perde todo o problema que é não ter uma vida hoje que siga o que é verdadeiro, que procure ser uma vida vinculada à sabedoria, né, vinculada a realidades últimas, né? Porque todo mundo fica preocupado com o imediato, já que o horizonte da morte se distancia e não é algo que incomoda, né? Então a percepção, né, do Daniel aqui foi muito clara, né? O horizonte da morte está afastado da nossa reflexão, né? E a tendência é que fique assim. Não acho que possa voltar facilmente, assim. Para o conjunto da sociedade, não. Poderia voltar dentro de uma atitude pessoal, né? Assim, a gente poderia fazer isso. Então, por exemplo, um exercício interessante que é proposto, né, dentro do catolicismo, seria o exercício do exame de consciência, primeiro básico, ou seja, terminar a noite revendo o seu dia, fazendo uma recapitulação de tudo, observando o que foram as faltas, pedir perdão por isso e seguir, né, para o sono. E o outro importantíssimo é a meditação sobre a morte, a própria morte, dentro da perspectiva da transcendência, da perspectiva da outra vida. Então, são exercícios importantes por qualquer um, até uma pessoa que não tem, pode pensar no seu próprio fim, e o pensar no fim vai levar a pensar no que você está fazendo hoje. Isso uma pessoa minimamente reta, mesmo não tendo uma fé religiosa, poderá chegar a uma determinada observação positiva acerca do melhor modo de viver, segundo uma reta intenção. Daniel, ficou claro? Excelente. O usuário aqui levantou a mão. Opa, sou eu. Diga, Eu sou o senhor. usuário. Senhor Tobias, sabemos da crise no ensino, né? Entre eles, o nivelamento para baixo, que o senhor já comentou algumas vezes em outras oportunidades sobre o Ortega. O ensino de filosofia tem uma crise bem específica dentro, né? Recentemente eu li um artigo científico que eu cheguei a comentar com o senhor, onde o indivíduo fala que filosofia é basicamente a introdução ao pensamento crítico, político e social no ensino médio para um adolescente de 15 anos. Sabemos que no ensino médio tem essa briga de permanecer ou não filosofia, né? E também que devemos separar filosofia da história de filosofia e filosofia em si. E também que a parte nunca será ao todo. O Arthur Veciani vem falando que não podemos ensinar a filosofar, né? Quando muito despertar o animal metafísico que tem adormecido dentro de nós. E apontar a verdade, né, para o aluno e o aluno caminhar com as próprias pernas. Com isso tudo, o certo é tirar o ensino de filosofia do ensino médio, gerar, sendo assim, apenas um ensino aos vocacionados à filosofia ou que têm vontade de procurar esse tipo de conhecimento.
Uhum. Cara, sua pergunta é muito boa. E ela me fez lembrar de uma seguinte posição. Há muito tempo atrás, eu seria muito mais radical ao responder. E hoje em dia, eu vou ser mais brando. Primeiro, na seguinte ideia. Bom, só de pensar num currículo que o Estado vai dizer o que você vai estudar ou não, isso já é um incômodo, né? Já começa aí. Então, por que eu devo não estudar alguma coisa? Não é o Estado que vai dizer isso. A grande questão é essa. Tá? Por isso que eu gosto da internet, cara. A internet, ela proporciona uma atividade pedagógica que, quando eu vi sendo postulada pela primeira vez, eu falei, é isso, né? Que é a coisa do Ivan Illich, né? O ensino, ele se dá quando você tem uma pessoa que sabe e uma pessoa que quer aprender aquilo, e essas duas pessoas entram em acordo, né, para uma ensinar a outra. Na internet a gente encontra isso torto de direito, graças a Deus. Então, se quiser saber como morar na roça, eu acho que ensina isso, né? Agora, esse é o primeiro fato, né? O problema é a imposição do Estado sobre se fica ou não, etc. Isso é difícil. É um grande problema. E aí tem um segundo problema que está inserido nesse próprio Estado, né? Se permanece, o que vai ser ensinado não é filosofia em sua grande maioria. Porque se vê, por exemplo, que a grande questão dentro dos currículos de filosofia no ensino médio não é um aprofundamento dentro dos elementos da virtude, da moral, da verdade, como propunham os filósofos antigos, ou mesmo os filósofos cristãos, né? O filósofo cristão, ele dá um upgrade nessa coisa do viver segundo a verdade, né? Em um momento específico, quando a gente for estudar algum filósofo cristão, a gente entra nesse detalhe, mas a princípio vamos ficar dentro da perspectiva só dos antigos, para eu não pular da filosofia para a teologia sem perceber. Mas o que a gente vê sendo ensinado nas escolas, de modo geral, não é nem mesmo uma atitude filosófica, porque essa coisa de pensamento, filosofia ser colocada como análogo de pensamento, é você desvirtuar o que é filosofia. Desvirtuar o que é filosofia. Porque a filosofia não é simplesmente ser crítico. Né? A filosofia é você enfrentar um problema, é enfrentar um espanto, alguma coisa que te deixou sem saber como prosseguir, ou algo que foi posto para você pela realidade e você quer entender. Né? Ou é uma forma de tentar se colocar diante da vida, frente a todos os problemas que ela apresenta, desde a sua concepção primária, que é o fato de você estar inserido no mundo e ter que entender esse mundo, significar esse mundo, e o fato último que você vai morrer e quais são as realidades que estão para além disso, se existem ou não, etc. Isso é você fazer filosofia. Na escola você não faz isso. Na escola vão te levar a textos aleatórios, né, e vão propor discussões. Aí o grande mal são várias pessoas, você me entende? Várias pessoas que não possuem uma capacidade de discutir os temas, porque normalmente os professores querem colocar temas extremamente profundos, extremamente delicados, para adolescentes que não têm experiência nem de vida e nem de leitura, não tem bibliografia, para discutir as coisas. Então, como você vai discutir um negócio desse? Então, um dos principais erros do colégio é esse. Antes, você tinha uma disciplina de filosofia como história da filosofia, que necessariamente não é ruim, entende? Porque, veja bem, a pessoa ter um conhecimento mínimo de história da filosofia não é algo negativo. Mas, dentro ainda dessa perspectiva de como funcionam as escolas e tudo mais, a gente volta em outro problema, que essas aulas, seja de história da filosofia, seja essas aulas de filosofia com discussão de texto para pensamento crítico, etc., acaba se tornando uma aula para a pessoa ficar discutindo pauta política. Simples e unicamente. Discutir pauta política num determinado viés para um determinado público.
Então, isso é um grande problema. Daí eu vou para um outro lado da situação, né? Eu conheço não conheço não, é um amigo meu, que trabalha com filosofia, é professor de filosofia, e ele tem uma capacidade de trabalhar filosofia com crianças, no ensino fundamental até o médio, né. Então ele pega aí desde o do adolescente até a criancinha ali, acho que é do sétimo, sexto, sétimo ano para cima. Ele tenta trabalhar com ela, porque ele é um cara muito atento, ele é um cara muito atento ao que é filosofia, ele não é um professor de diploma e que é isso daí, fica lendo best-seller de filosofia da Folha de São Paulo e da revista Veja e sai repetindo bobeira. Ele é um cara que estuda, tem interesse mesmo filosófico, interesse pela filosofia e tal. E ele consegue, porque o que ele pretende fazer dentro das aulas dele, eu sei de tanta conversa que eu tenho com ele, com o público dele, né, com alunos dele, com os coordenadores dele, colegas de trabalho dele, com ele próprio, enfim. Ele tenta fazer uma aproximação do que poderia vir a ser a filosofia para aquele contexto. Mas não é que ele está sendo um Sócrates no meio das crianças ali, né? Propondo grandes discussões que vão iluminar a alma deles. Não, ele está propondo uma capacidade de entendimento das coisas, né? De forma mais simples, de forma que é acessível para eles. E ele faz isso numa escola que a escola decidiu que seria assim. Quer dizer, ela está dentro da sua liberdade, propondo aquilo, e as famílias que vão colocar os filhos naquela escola vão entender isso daí e coloca os que quiser, né? Então, a discussão ela é um pouco mais complicada do que só tira filosofia ou põe filosofia, né? Mas, agora um pouco do meu radicalismo que ainda persiste, né? Mas, se for para ter disciplina de filosofia na grade, para ser só mais uma disciplina de atividade militante, de atividade para discussão política, para ficar lançando luz sobre temas polêmicos, principalmente temas ligados à luz e coisas assim, né? Acho que não carece, não. Só geografia e história conseguem lidar com isso muito bem. Então, o tema é um pouco complicado, porque tem várias questões que precisam ser levantadas aí, né? Mas, assim, se fosse hoje, dada a situação de hoje, eu não queria ter, não. Não queria ter. Perfeito, perfeito. Infelizmente é o que temos, né? E É o que tem para como, hoje. como o Edinaldo fala, é uma filosofia sofista, né? Sem Uhum. raiz, sem voltar aos princípios, né? Uhum. É exatamente isso. É exatamente isso. Obrigado, Tobias. Que isso. Bom, feito esse preâmbulo, e espero que tenha sido inteligível, né, mesmo com as discussões que saíram da antiguidade e vieram para a atualidade, acredito, e até mesmo pelas próprias perguntas, né, que ficou inteligível, né? Foi possível entender essa relação que existia entre o filósofo antigo e a atividade filosófica, né? Que era algo que não estava desenraizado da sua vida, mas era a própria vida dele mesmo acontecendo, e esse filosofar era a demonstração da vida dele, assim como a vida dele era a afirmação do seu filosofar. Isso aqui, espero que tenha ficado bem. Então vamos aqui para o texto da Apologia, que é o nosso tema central, e espero que a gente possa avançar um pouquinho aqui dentro de algumas observações, né? Então, bem, vocês devem ter visto o texto, devem ter feito as suas próprias observações, marcado aquilo que foi mais interessante. E eu vou passar aqui por cima de alguns detalhes para que a gente possa levantar problemas a serem discutidos de uma forma mais profunda, né?
acho que o primeiro ponto aqui, dentro da discussão, é como abre. Bom, Sócrates ele recebeu uma acusação, foi levado ao tribunal de Atenas e se põe em frente ao tribunal para responder essas acusações. Coisa simples, né? E ele não tinha ninguém para defendê-lo, ele mesmo ia fazer a sua defesa, e ele toma uma atitude interessantíssima frente aos que ele sabia, que eram seus acusadores. E uma coisa que chama a atenção é que logo no começo ele fala que a forma como falavam dele, né, e o que falavam dele, o jeito ali, a habilidade oratória e tudo, eram tão boas, eles eram bons oradores, ou seja, ele levantou uma característica dos seus acusadores, falavam bem, né, tinham domínio da palavra, e mais na frente, ao saber, né, que ele acaba dando nome a alguns professores que foram para lá, né, você vê que eram pessoas que tinham aí acesso ao, ao ensino dos sofistas. Né? Aqui uma observação. E esse Sócrates, né, no meio da sua atividade de, de defesa, ele salienta que, por mais persuasivo que fosse aquilo que foi dito, aquilo não era a verdade. Né? Por mais que eles fossem hábeis na arte de falar, não fica ali exposto o que é verdadeiro. Está exposto, sim, um discurso sobre Sócrates, mas não está sendo dito aquilo que Sócrates fez. Ponto importante. Então, o Sócrates, nessa apresentação inicial daquilo que está acontecendo, e coloca algo que é interessante ao dizer que o que ele fez era algo que todo mundo conhecia, todo mundo sabia o que Sócrates tinha feito. Ele não tinha uma escola esotérica, quer dizer, ele não levava ninguém para nenhum canto, ficava ali sussurrando segredos ocultos no ouvido de ninguém. Tá? Sócrates falava em praça pública, para todo mundo ouvir. Quem quisesse, né, saber do que Sócrates estava falando, era só chegar próximo. E ele coloca, né, esse próprio povo de Atenas como sendo testemunha dele. Então, ali naquele tribunal, as testemunhas eram os próprios atenienses, né? E Sócrates propõe colocar algo diferente daquilo que seus acusadores colocaram, que é, ao invés de elaborar um belo discurso, um discurso que pudesse convencer, ele ia fazer algo muito mais simples que isso, que ele dizer a verdade sobre aquilo que estavam acusando. Tá? A acusação, nós temos aqui claramente a acusação, primeiro, de corrupção da juventude, né? Corrupção da juventude. Ou seja, os jovens estão aprendendo coisas que não deveriam aprender. Né? E a acusação de impiedade. Quer dizer, essa acusação de impiedade é que ele não compactuava ele não compactuava da religião civil. Né? Então, isso poderia demandar, por exemplo, um ateísmo, e isso daí também seria um crime ali dentro. Tá? Porque se você não está alinhado com a religião do Estado, você é um problema, tá certo? Nessas acusações, então, o Sócrates lembra ali de alguns seus acusadores. Então, ele menciona o Anito, já de início, e tem uma parte que ele mostra sobre aquilo que estava sendo falado sobre ele, né? E chega a mencionar um certo dramaturgo que fez uma impressão do Sócrates ficar muito bem
fixada na cabeça de muita gente por conta do que foi colocado, né, ali no seu texto teatral. E esse dramaturgo é o Aristófanes. Inclusive, fica a dica para quem tiver interesse aí de saber o que esse Aristófanes fez, vocês procurem depois a peçazinha que se chama As Nuvens. Baixei aqui, se quem quiser pede lá, eu mando o arquivo. Né? Ele vai tirar sarro do Sócrates nessa peça. Né? O Sócrates é um cara chato que fica fazendo pergunta para todo mundo no meio da praça. Né? Não pode passar ninguém que Sócrates fica enchendo a paciência. E essa imagem que criaram do Sócrates ali, que percorre a cabeça de muita gente dentro do contexto ateniense, né, acaba sendo favorável, né, a todas as acusações que são levantadas contra ele. Ou seja, ele precisa fazer em pouco tempo o trabalho de colocar por baixo não só as acusações que foram levantadas contra ele, mas ele precisa colocar por terra também a imagem negativa que foi feita dele, para que entendam que as acusações não têm conexão com quem é Sócrates. Né? Então, quando ele passa para o início da sua defesa, ele diz que ele vai obedecer todo o conjunto da lei de Atenas e vai, por partes, tratar ali daquilo que seus acusadores trataram. Né? Então, a primeira coisa aqui, eu vou fazer a leitura aqui do trecho e depois a que isso levou. Né? Olha, Sócrates age de forma vil e criminosa, investigando as coisas terrenas e as celestes, e tornando mais forte a razão débil, ensinando isso aos outros. Eu preciso vai tecer aqui uma observação seguinte. Né? Bom, que ele não tinha esse exercício de querer dar ferramentas para o aumento da intelecção das pessoas, ele não queria fazer ninguém um bom sofista, não. Dá o nome depois, na sequência, de quem eram as pessoas que faziam isso. Né? E contra a percepção de que poderia ser ele que fazia isso, ele convoca todos os atenienses que estão ali como testemunhas dele mesmo. Porque ele aponta quem fazia isso que ele está sendo acusado e mostra que ele não fazia. Que eram cheios de pessoas dentro da cidade de Atenas que ensinavam. Isso é um detalhe interessante, inclusive, de ser observado, que ele é uma luz para um elemento que pode ser observado na história de Atenas nesse período, no século V e século IV, que Atenas já tinha uma grande quantidade de pessoas externas à cidade que tinha acesso ao povo da cidade e que ensinava o povo da cidade. Quando você lê ali o volume 1 das Histórias das Ideias Políticas do Eric Voegelin, você vai encontrar uma observação interessantíssima sobre esse momento da polis grega. Ele vai dizer o seguinte: olha, Platão e Aristóteles são um último fôlego de tentativa de manutenção da estrutura da polis que vai ser encontrada em Atenas. Por quê? Porque ele já estava em processo de deterioração. Né? Muita coisa tinha acontecido, uma série de combates anteriores ao período do texto, por exemplo, tinham sido realizados, e a democracia ali, né, tinha alcançado níveis de satisfação e seu apogeu já não resolvia mais. Havia, por exemplo, governos tirânicos já tomando conta do contexto de Atenas. E Sócrates mostra
como a sociedade já estava fraca ao ponto de receber estrangeiros para lecionar. E considerando que era importante saber manusear a palavra, esses estrangeiros que vinham com o intuito não de encontrar a sabedoria, guiar as pessoas para a atividade de uma vida moral, de uma vida reta, mas única e exclusivamente cobrar pelo ensino de uma ferramenta que seria a retórica, seria o aprendizado de como estruturar uma forma de convencer e vencer por um debate, né? Esse pessoal tomando conta de Atenas, deixa eu ver se, opa, tem uma coisa errada aí. Então, é deduzível que Atenas em si já estava com uma série de problemas ali atuando sobre ela. Uma série de pessoas que atuavam sobre Atenas. E Sócrates ali naquele meio. Bom, na observação dos outros diálogos, você verá que as discussões de Sócrates, ou, melhor dizendo, as discussões propostas por Platão através dos personagens têm uma relação, primeira, com o indivíduo, mas que, num segundo momento, tem que ser conectada do indivíduo no convívio dentro da polis. E se a gente observa a forma de estudo, ou melhor dizendo, de trabalho do sofista, o que importava para ele não era necessariamente o crescimento e a melhoria do homem em si, mas importava, basicamente, a forma como esse indivíduo iria saber manusear as palavras para conseguir aquilo que ele buscava. Assim, o convencimento das massas, a vitória numa disputa, enfim, dentro dessas condições, né? E, posteriormente, aqui é o ponto onde eu poderia encerrar com vocês, né? Logo depois disso aqui, a gente já pode fechar para a exposição de hoje, que é a seguinte, né? O Sócrates, quando ele é questionado, mostra o cenário no qual colocaram ele, né? Sendo acusado mediante a esses problemas. Esse Sócrates, então, irá mostrar, né, o que ele fez. Ele vai dizer que, olha, ele foi colocado como um sábio, né? E ele se parece como sábio, mas ele não se reconhece como sábio. Só que a forma como ele age, e ele vai mostrar o porquê ele faz isso, tem uma relação direta com o oráculo. O mesmo oráculo do qual é retirada a sentença, que se encontra também nas obras de Platão, encontra-se também em Xenofonte, um outro autor que dá testemunho de Sócrates, a fórmula do conhece a ti mesmo. E, para além disso, quando Sócrates estava no oráculo, e estava com Xenofonte à época, e ao ser questionado, o oráculo responde que Sócrates era ali o mais sábio dos homens, né? E ele fica um pouco intrigado com aquilo, porque ele reconhecia a falta de sabedoria nele. Ele reconhecia que ele não era tão sábio assim. Na verdade, ele não se reconhecia como sábio. E é onde ele vai botar um método em atividade, que é o método do questionamento dos sábios. Então, eu vou me provar que eu não sou sábio e vou questionar aqueles que se dizem sábios. Aí aqui a gente entra numa situação muito engraçada, porque Sócrates vai questionar 3 categorias
dentro da polis. Ele vai questionar o indivíduo que se julga sábio, a gente pode colocar como um orador, né? Orador, ou até mesmo um filósofo, né? Essa coisa. Ele vai questionar um poeta e vai questionar um artesão. Tá? Então, dois homens que a gente colocaria, entre aspas, dois homens de letras, dois homens que têm uma atividade voltada para o trabalho da mente, assim, né? Mesmo que o poeta seja mais artista do que intelectual, no sentido que a sua poesia não precisa ser nada de filosofia, etc. E um artesão. E essa parte, ela chama a atenção pela própria situação que Sócrates se vê. Cara, Sócrates, ele conseguiu ser odiado pelas pessoas que tinham mais influência dentro do contexto de Atenas. Né? O que você achava sábio ali, o filósofo, pode ser até um político também, né? Um indivíduo que você achava sábio, os poetas que tinham certo prestígio e os artesãos. Era um grupo de pessoas que faziam as coisas do cotidiano. E, vendo que rapidamente, para chamar a atenção para os detalhes, né? Porque minha memória não me passa vergonha, vou colocar aqui. Né? O que então quis dizer ele, né, o Deus do oráculo, ao falar que sou o mais sábio? Seguramente ele não diz mentiras, pois isso lhe é proibido. E por um longo tempo fiquei na dúvida do significado. Depois, com considerável dificuldade, recorri ao seguinte método de busca para essa afirmação. Fui a um daqueles cuja característica é ser sábio. E lá, mais que qualquer outro lugar, eu poderia refutar o oráculo e lhe dar minha resposta. Este homem mais sábio do que eu sou, embora tenha afirmado que eu seria o mais sábio. Examinou então o indivíduo, tendo conversado com ele, pareceu-me que fosse sábio em comparação com a maioria dos homens, e especialmente em sua opinião, embora ele não fosse. Veja, aqui vale uma observação, né? Considerando aquilo que já foi colocado acerca do que vem a ser essa sabedoria, né, do filósofo antigo, do que vem a ser a forma de filosofia, né? Se você procura a sabedoria de um sábio, você está procurando alguém que tem uma relação com o saber que é muito, muito peculiar. E isso a gente vai encontrar depois um testemunho similar, análogo talvez, em Santo Agostinho, né? Em Santo Agostinho ele se invocou com a seita dos maniqueus e quando ele foi encontrar com o tal do profeta dos maniqueus lá, né? O grande nome dos maniqueus, o cara que era mais sábio de todos, em meia hora de conversa, ele viu aquilo ali era conversa fiada. O cara não sabia de nada. Era um indivíduo que vivia de pompas e circunstâncias e de aparência. Então, a primeira coisa que Sócrates percebeu no indivíduo que parecia ser sábio é que, de fato, ele tinha uma certa diferença para a maioria das pessoas. Né? E, fazendo uma comparação aqui, no Brasil, a média das pessoas é aquela pessoa de QI 80. Ou seja, o Brasil está abaixo da média mundial. Então, uma pessoa com QI 100, ela já tem destaque aqui. Então, você pega essa pessoa de QI 100 e deixa ela pegar vento, né? Deixa ela acreditando que ela é muito sábia, ela é inteligente demais, e de repente ela começa
pau na vida. De fato, ela não era muito inteligente. Ela estava num ambiente extremamente favorável para que ela, com pouco desenvolvimento, pudesse, né, com pouco desenvolvimento, ela pudesse se sobressair. Mas não necessariamente que ela se sobressai por conta da sua inteligência, por conta da sua sabedoria. Então, no caso dessa consulta inicial do Sócrates aqui, temos que pensar que essa pessoa, esse sábio que ele consultou, estava aquém da sabedoria. Estar aquém da sabedoria é, não necessariamente, ser de inteligência baixa, mas é uma pessoa que a conexão entre o seu fazer filosófico, a sua fala filosófica, o seu discurso sobre a sabedoria está completamente desconectado da sua vida. Além disso, ela é uma pessoa que mantém uma aparência de sabedoria, mas que, na realidade, ela é mentirosa. É alguém que a sua posição não se sustenta. Entendeu? Então, pensemos nisso daí para amadurecer essa primeira investigação. Só que se termina nesse ponto. Mas ele se dizia sábio de algo, embora não sabia nada. Ao passo que eu, como não sei de nada, não digo saber. Aquela coisa, se você não sabe e fala que não sabe, ótimo. Quer dizer, já está melhor do que muita gente. E aqui é o sentido da grande máxima socrática do sei que nada sei, né? Ou, melhor dizendo, passo que eu não sei de nada, não digo saber. É não ter vaidade, é não ficar se inflando por alguma coisa, é ter consciência. Olha, isso eu sei, isso eu não sei. Então, dentro disso, se cria, pois, a possibilidade de se ter uma baliza do próprio conhecimento, da própria sabedoria. O que Sócrates tinha e os outros não tinham. E é um divisor de águas em uma sociedade na qual a grande ferramenta era essa ilusão de sabedoria, ilusão, melhor dizendo, essa pose de sabedoria. Ser bom com as palavras ou ter bom status, ter determinada postura. E para o Sócrates o importante não era isso. E agora imagine você sair mostrando para essas pessoas, nesse contexto da sociedade ateniense, se hoje a gente faz isso, já dá um rebuliço lascado, imagina naquele meio. E essas pessoas, claro, todos aqueles que começavam a cair nas garras de Sócrates, acabavam por descobrir que não eram sábios. E a reação é, aquelas pessoas acabaram criando rancor dele. Se desmascara o cidadão e, no fim de tudo, você ainda é mau. É tipo você avisar para um amigo seu que está sendo corno. Entendeu? Você fala e ainda a raiva fica para você. Bom, depois dessa investigação com o sábio, né, um político, sofista, nesse sentido. O segundo que ele vai à procura dos poetas, né? Por que os poetas? Porque eles lidam com as palavras também. Os poetas, além de tudo, eles têm uma inspiração que vem da musa, né? E isso pode ser que se tenha em si alguma sabedoria, né? Ou pelo menos que ela seja uma sabedoria infusa. As musas provavelmente depositam aquilo ali. Mas o Sócrates chega lá acreditando que poderia aprender alguma coisa deles, e eis a grande questão. Vou ler também para que a minha memória não me passe vergonha. Logo descobri que, se tratando de poetas, seus objetos não são afetados pela sabedoria, mas por certa inspiração natural e sob a influência do entusiasmo, como são os profetas e videntes. Esses são os que dizem muitas coisas,
mas que não entendem eles mesmos do que estão a falar. Vou chamar a atenção aqui, no caso dos poetas. Imagine um grande artista, né? Pode ser escritor, pode ser músico, sei lá. Né? Então, você tem dentro dessa categoria, né, pessoas que têm habilidades formidáveis com isso. Escrevem boas letras, têm uma perspectiva musical muito boa, conseguem fazer boas composições ali, são carismáticos, falam bem e tal. Mas, né, existe uma desconexão entre tudo isso que é falado, tudo isso que é escrito, tudo que é cantado e o próprio conhecimento, a própria sabedoria. Né? Existe uma desconexão. Então, por exemplo, qual é o peso que teria um indivíduo, um poeta, né? Eu vou um exemplo claro aqui. Você pega ali uns poemas do Charles Bukowski, né? Charles Bukowski, poeta americano, a geração beat, né? Vulgo velho safado. Você observa algumas sacadas muito boas, né, nos poemas dele, apesar de nem todos serem aproveitáveis. Ele fala muita besteira, mas tem umas sacadas ali interessantes. Observar e tal. Mas eu vou usar o Charles Bukowski como regra para a sabedoria, como regra para a bondade, para a moralidade, para a verdade. Não dá. Até porque a preocupação do Bukowski era outra. O Bukowski via a vida dele lá do jeito dele e tudo mais. Enquanto isso, você via que dessa vida dele brotavam esses seus escritos, contos, poemas, etc. Então, da vida própria do poeta, da sua relação com o mundo, ali brotavam esses escritos, né? Ou propriamente das musas, né? Para considerar aqui como era pensada a poesia, a antiguidade, né? Que você sempre fazia uma invocação às musas, né? Então, abre ali o início da Ilíada e também da Eneida, Virgílio, já na época romana, e para ver a proximidade disso no início dos Lusíadas de Camões também tem. A Dante também tem essa invocação às musas, que é algo importante da poesia clássica. Né? Se invocar as musas para que elas venham inspirar você, colocar as coisas na sua cabeça, etc. Então, a perspectiva de Sócrates é que essas pessoas recebiam isso, tinham esses insights, agiam pelo seu ímpeto, mas isso não quer dizer que eles eram sábios. Faltava toda uma conexão entre o que era escrito, entre a intelecção e entre a vida. Faltava a procura pela sabedoria. Portanto, os poetas se pareciam com os sábios. Não tinham sabedoria ali. Ou seja, né, o poeta acaba tendo a mesma característica que um político da investigação anterior. Então, ele foi nos artesãos. E aqui tem uma observação fantástica. O artesão são pessoas que trabalham, né, com os afazeres cotidianos ali, criam ferramentas, criam jarros, enfim, trabalhos manuais e tal. E ele fala, olha, os artesãos, eles têm um conhecimento sensacional, um conhecimento muito bom na sua área, né? E eles buscam sempre se superar. Ou seja, a atividade do artesão é uma atividade fantástica, tá? Mas eles acham que eles possuem uma sabedoria que não têm. Escreveu assim Platão. Cada um deles
por ter se superado na prática de sua arte, se achava muito sábio em outras questões importantes. E esse seu erro eclipsava a sabedoria que realmente possuíam, né? Cara, isso lembra um outro detalhe interessante, que é quantas vezes a gente não vê uma pessoa que tem uma determinada habilidade, né, ser boa em algo, ganhar alguma notoriedade e começar a dar palpite sobre tudo, achar que é o suprassumo, né, da inteligência. Tem youtuber hoje que só porque tem N visualizações do cara 4, o maluco dá pitaco de teologia à política, assim, como se ele fosse, né, a encarnação do saber, né? Bom, para nossa alegria, isso não é novidade, né? Então, a gente não pode dizer que é um mal da modernidade. Sócrates morreu por causa de gente assim, né? Então, cara, no final dessas investigações, né, Sócrates investigando essa galera, percebeu assim, poxa, de fato o que o oráculo colocou, eu ser esse indivíduo com uma certa sabedoria, não é algo tão distante assim. Então, ele continuaria como ele era, né? Ou seja, um investigador, uma pessoa que busca o saber, procura essa vida segundo a verdade e a moral, as virtudes, e que era o certo. Porque se for considerar aquilo que era tido como sabedoria, né, dentro da política, do sofisma, né, da poesia e nas artes manuais, né, nos afazeres dos artesãos, ele estaria completamente fora do propósito da sabedoria. Então, eis aí o grande problema. A primeira investigação, né, de Sócrates aqui na sua apologia termina nesse ponto no qual ele faz esse arremate, né, das 3 investigações que ele colocou, né. Depois seguem aí algumas outras observações que já serão as acusações específicas da juventude, e onde ele começará outra parte da sua defesa. Então, a primeira coisa que ele mostrou aqui, quando começaram a falar que ele era sábio, começaram a dizer que ele tinha essas investigações absurdas e tal, ele foi e mostrou a sua agir e por que ele agia daquela maneira. Então, o vínculo inicial com ele é o vínculo daquilo que o oráculo disse e da retidão própria que ele tinha. Retidão essa que era uma forma de viver que necessitava de imediato essa conexão entre aquilo que ele sabia, aquilo que ele fazia e a sua proposta de conhecimento, de filosofia, de se colocar como alguém que ama a sabedoria de verdade. Tá? A gente para aqui por hoje, porque já deu 1 hora e pouco já, senão vai ficar muito chato, e continuamos no próximo encontro, sábado que vem, se não me engano. E fica aberto aí para quem quiser levantar alguma questão, alguma ponderação, etc. Fique à vontade. Ó, vou levantar uma dúvida, seu Douglas. Sim, senhor. Põe aí. O Daniel está escrevendo aqui também, você já coloca aí e vambora. Sócrates, há quem diz que ele seguia uma linha para que as pessoas entendessem o que ele estava propondo a dizer. Uhum. Não necessariamente ele seguia a ideia dos deuses, né? Sim. Há quem diz que ele beirava o ateísmo, né? Uhum. Hoje vemos basicamente um choque de ideias
aonde é muito isso, o que eu acredito, o que eu creio, e não levamos em consideração o fato final, que é a pessoa entender o que eu estou me propondo a dizer. Entre este caso, de outros, há a necessidade de voltar aos diálogos, né? A voltar aos socráticos, e até mesmo algumas coisas não malucas dos pré-socráticos, né? Como eu, um mero estudante de filosofia, devo fazer disso uma rotina? Esse estudo dos socráticos. Ué, cara, é mais simples do que parece. Porque, assim, você pode fazer de duas formas, né? A forma mais simples de todas é sempre ler Platão, né? Até aquela coisa, na palestra que eu fiz lá na faculdade, né? E comentei com a pergunta da Isabela, né? Sobre alguns livros e tal. Eu falei, olha, pode pegar a Apologia de Sócrates aí, gasta muito tempo lendo, pode ler, meditar, pensar, repensar sobre o que está colocado ali, que você vai ter material para muito tempo. É um tipo de leitura que não esgota, né? Vai ser revigorante. Primeira coisa para estar em contato com os platônicos, né? Melhor dizendo, com os diálogos socráticos, é Platão. Não tem outra saída, não. O segundo, cara, é a gente parar de jogar a conversa fora. Conversa fora no seguinte sentido, cara. Às vezes a gente tá com os amigos e tal, as coisas, né? Encontro, etc. E, cara, a conversa era sempre coisa trivial, é sempre coisa sem sentido. O que a gente fala que é a conversa fiada, né? O inglês fala do small talk. Ó. Então, a grande questão é entender, né, o que a gente tem que conversar. Né? É aproveitar ali um amigo que tem alguma coisa para dizer e perguntar, é, levar alguns assuntos adiante, né? E entrar mesmo em discussões mais profundas, né, substanciais, deixar a conversa fiada de fora. Assim, não que toda hora que você tem que conversar com alguém, você tem que chegar lá e colocar um problema filosófico. O que é o bem? Não, mas é só saber conversar ao ponto de aproveitar aquilo que você está conversando, entende? Então, aproveitar bem as companhias, né? Aproveitar bem as amizades, ao ponto de elas poderem te ajudar a entrar assim, essa dialética socrática, tá? Mas sem ser chato. Mas sem ser chato. Né? Então, Platão e conversa. É uma coisa que a gente perde muito hoje em dia. Né? Não tem mais tempo, assim, para ficar conversando muito. A gente está sempre cheio de afazeres, a gente não se encontra direito. Tudo é por meio digital. Inclusive, até né, esses nossos encontros são digitais. A gente não conseguiu um espaço bom para fazer a reunião presencial. Mas é isso, cara. Eu acho que seria um pouco disso. Sim, aproveitar esses momentos. Perfeito. Obrigado. Cara, o Antônio só colocou show de bola. O Daniel colocou conceituar a sabedoria. A sabedoria. Bom, a grande questão é que a sabedoria, dentro de um contexto geral, né, a gente vai ter ali, como eu posso dizer, a própria noção daquele conhecimento adquirido sobre as coisas. Né? E é um conhecimento que necessariamente ele entra na base da nossa vida.
é um conhecimento que ele é um conhecimento profundo, né? Mas existe uma observação também de que a sabedoria, ela tem um caráter divino, entende? Então, ele é um conhecimento, né? A gente pode colocar como sendo de um conhecimento, do conhecimento, né? Que é um conhecimento não esgotado, e é um conhecimento que tem um caráter divino. Divino propriamente por quê? Porque ele é maior que o homem. E o homem busca esse conhecimento, entende? Então, seria como uma busca a algo que é sagrado, uma busca que é algo que é maior que o próprio homem, né? Uma sabedoria seria um conhecimento de alto nível, de nível quase divino, não melhor dizendo, de um nível divino, que permite o homem ter a sua relação com o mundo de uma forma que ele consegue observar aquilo que é permanente, aquilo que é eterno, permanente, eterno, imutável, no mundo que é completamente mutável. Ele consegue perceber naquilo que é criado e naquilo que é corrompido, ou melhor dizendo, entre aquilo que é gerado e aquilo que sofre a corrupção, que acaba por sofrer mutações e se degradando, etc., ele consegue perceber, graças a essa sabedoria, esse conhecimento de ordem maior, que lhe ordena a sua própria condição de vida. E a partir dessa sabedoria, ele tem acesso, a partir do encontro com a sabedoria, ele tem acesso ao mundo naquilo que lhe é permanente. Entende? E que eu falo de uma sabedoria dentro de uma perspectiva da antiguidade. Né? Ela tem um caráter de conhecimento, ela tem um caráter de elemento divino que deriva das altas esferas, daquilo que é permanente. Ela tem o caráter de ser quase personificada, de ser alguém que o homem, né, de ser algo, alguém que o homem irá buscar, o homem dedicado a ela irá buscar com todo afinco. Né? Ficou confuso demais. Bom demais, Daniel. E aí, senhores, o que mais? Bom, se não temos mais nada, eu vou aqui parar a gravação.